Bom dia. Olá, meninas, bom dia. Bom dia, queridezas. Bora rezar? Vocês podem, alguém aí me dizer se tá bom dia, Thalita? Pode me dizer se vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Está tudo ok? Que eu quero já começar a rezar. Bom dia, Thaís. Bom dia, Lu. Tudo certo, Thali? Bora então. Bora começar a rezar. Começar mais uma semana de oração, mais uma live, mais um mês. Tudo começando hoje, né? Então vamos lá. Minha água benta. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma live. Senhor, obrigada pelo final de semana que nós passamos. Obrigada pela nossa família, Senhor, pelo nosso casamento. Nós queremos te dar graças em tudo, Senhor. Queremos render louvores ao teu nome poderoso. Tu que és maravilhoso, tu que és fiel, Senhor, justo, grande. Nós te adoramos, Senhor, acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, acima de todas as nossas dificuldades. Nós damos glória ao teu nome nessa manhã, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, o teu poder, Senhor, o teu amor, a tua graça, acima das nossas dificuldades. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para sempre bendito seja o teu nome. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, toda a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre nós. Que o teu sangue poderoso, precioso, salvador, redentor, venha lavar nossa família, Senhor. Cobre-nos a nós, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Vem curando as enfermidades do nosso corpo, nosso cansaço, Senhor. Tantas mulheres que já começam a semana, começam o dia cansadas. Acho que deu. Desculpa, gurias. Tantas mulheres, Senhor, que não dormiram bem, que estão fisicamente cansadas, esgotadas, Senhor, adoecidas. Nós pedimos o fortalecimento físico, Senhor, a cura do nosso corpo, com teu preciosíssimo sangue. Que o teu sangue precioso cure o nosso corpo, Senhor, nos fortaleça, nos dê a graça, Senhor, de viver bem esse dia, de sustentar, Senhor, as nossas tarefas, de sustentar, Senhor, os nossos combates, de trabalhar, Senhor, de dar conta das coisas. Senhor, cobre nosso corpo com teu sangue, cura, Senhor, fortalece, vem trazer calmaria, Senhor, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Senhor, nós colocamos tudo que nós somos agora debaixo do teu preciosíssimo sangue, pedimos sobre nós, Senhor, que o teu sangue nos restaure, nos cure, nos acalme as ansiedades dos nossos corações. Venha nos curar, Senhor, de toda ansiedade mesmo, patológica, Senhor, mulheres que sofrem com ansiedade, com depressão. Nós pedimos, Senhor, venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio agora. Todas as mulheres, Senhor, também que ao chegar o fim do ano, Senhor, começam a ficar angustiadas, entristecidas, nós pedimos, cura nosso coração também, Senhor, cura nosso coração. Aquelas que estão vivendo luto, perda de familiares, Senhor, cura nosso coração. Que o teu sangue, Senhor, venha nos restaurar, venha restaurar nossa mente, restaurar o nosso corpo, restaurar nosso coração, Senhor. Restaura-nos, restaura aquilo que em nós, Senhor, foi machucado durante a nossa vida, nossa história, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas travas, Senhor. Nós colocamos tudo que nós somos, Jesus, tudo que nos constitui, toda a nossa história agora diante de Ti, e pedimos que o Teu sangue redentor nos lave, Senhor. Cura-nos, Senhor. Aquilo que nós carregamos da nossa história, das nossas dores, que não nós carregamos, mas as dores que nos carregam, Senhor. Quantas de nós, Senhor, não somos mais donas de nós mesmas, Senhor, mas as nossas dores nos dominam. Nossos traumas nos dominam, Senhor. Áreas da nossa vida
que são dominadas pela dor, pelo medo, pela ansiedade, pelo medo da solidão, pelo cansaço das dores da vida. Senhor, nós pedimos agora que o teu sangue precioso venha nos lavar, Senhor, nos acalmar, nos equilibrar, Jesus. Retirar todo esse medo do nosso coração, toda essa ansiedade, essa agitação. Retirar esses medos, cura-nos, Senhor, cura-nos. Nos traz revelação, Senhor, nos traz entendimento. Acalma nossos pensamentos, Senhor, que o teu sangue precioso, que a tua misericórdia nos alcance agora, Senhor. Nós clamamos. Alcança-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Nos esconde no teu coração rasgado de misericórdia. Nós precisamos, Senhor, dessa graça. Nesse início de semana, nesse início de dia, nesse último mês do ano, Senhor, nós precisamos do teu socorro, Senhor. Nos socorre, nos cura, nos restaura, Senhor. Nos dá um novo fôlego, Senhor. Nos tira desse lugar de esgotamento. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem em nosso socorro. Tantas de nós que já não conseguem rezar, Senhor, que não conseguem mais escutar a tua voz, que estão no automático, Senhor. Vem nos tirar desse lugar, Senhor, e nos colocar num lugar de novo, onde tu és o Senhor da nossa vida, onde teu Espírito Santo, Senhor, nos guia. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, te pedimos mais uma vez, Senhor. Colocamos também diante de ti, Jesus, nossos maridos, nossos casamentos, Senhor. Lava nossos casamentos com teu sangue, restaura, Senhor, nossos casamentos, cura nossos casamentos, Senhor. Cura nosso marido, Senhor. Nós apresentamos diante de ti, trazemos aqui nosso marido, Senhor. E colocamos também nosso marido no teu coração rasgado de misericórdia. Pedimos que a tua misericórdia agora alcance o nosso marido, Senhor, o físico deles, Senhor, o corpo deles. De toda doença, cura-os, de todo cansaço, descansa-os, de todo esgotamento, Senhor, restaura-os. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles maridos que sofrem com depressão, com ansiedade, com tantas enfermidades, Senhor, no corpo, na mente, Senhor, na alma, tantos vícios. Nós clamamos, Senhor, que escondidos no teu coração misericordioso, tu os restaures, Senhor. Restaura nossos maridos, Senhor. Restaura, Senhor, onde há doença, onde há vício, onde há cansaço, Senhor, onde há desregramento, onde há desordem, Senhor. Cura, transforma, liberta nossos maridos, Senhor. Traz libertação, Senhor. Vem socorrer, Jesus, nós clamamos, vem socorrer nossos maridos, Senhor. Nós nos apresentamos hoje como intercessoras diante de ti, clamando, Senhor, implorando a tua misericórdia sobre os nossos maridos, Senhor. Mesmo aqueles, Jesus, que são resistentes a ti, que estão longe de ti, nós pedimos, alcança-os com a tua misericórdia, com o teu preciosíssimo sangue. Aqueles que são teimosos, Senhor, aqueles que são cabeça dura, incrédulos, difíceis, persistentes no erro, Senhor, egoístas. Nós entregamos cada um diante de ti, Senhor, aqueles que são fracos, Senhor. Nós clamamos, venha em socorro, Senhor, cura nossos maridos, liberta nossos maridos, Senhor, venha em socorro, venha em auxílio, Senhor, dos nossos maridos. Vem, Senhor, agir com a tua graça, com teu sangue precioso, com a tua misericórdia, pela tua misericórdia, Senhor, na história dos nossos maridos. Age, Senhor, e vem em socorro desde o momento da concepção deles, Senhor, tantos que já na barriga, Senhor, foram rejeitados, não foram amados, não foram desejados, Senhor. Todas as dores da infância, da adolescência, Senhor. Meninos que foram abusados, Senhor, que sofreram violência física, emocional. Tantos, Senhor, que foram levados em lugares tão impróprios, Senhor, que viram tantas coisas impróprias, Senhor, que não foram preservados, que não foram devidamente amados. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro dos nossos maridos na história deles, Senhor. Aqueles que foram humilhados, sofreram bullying, apanharam demais, Senhor.
Nós clamamos, cura estes corações, Senhor. Cura dessas memórias, dessas lembranças, dessas marcas, Senhor. Aqueles que foram doentes na infância, que foram super protegidos pelas suas mães, pelas avós. Homens que foram criados em ambientes extremamente femininos, não conheceram um verdadeiro modelo de homem, de paternidade, que foram estragados com mimos, que são egoístas, que são infantis até hoje, que não cresceram. Senhor, visita essas histórias estragadas agora, Senhor, com a tua misericórdia. Nós clamamos, Senhor, traz a graça da restauração, Senhor, dessas personalidades, do amadurecimento, Senhor. Vem em socorro, Senhor, destes homens. Em cada história, Senhor, em cada realidade, aqueles que não conseguem, Senhor, no seu trabalho se realizar. Que são homens, Senhor, que têm tanta dificuldade de trabalhar, Senhor, de honrar, de ter sonhos corretos, Senhor. Nós clamamos, vem em socorro destes homens, Senhor, que têm tantos problemas na vida profissional. Vem em auxílio, vem ordenar, Senhor, os valores, vem ordenar as paixões. Senhor, nós entregamos os nossos maridos diante de Ti, Senhor. Tu os conheces melhor que nós, Senhor. Tu os conheces melhor. Tu conheces, Senhor, o que se passa na mente, no coração dos nossos maridos. Nós pedimos, venha em socorro, venha em auxílio. Que o Teu sangue, Senhor, os liberte, o Teu sangue redentor, Senhor, o Teu sangue que jorrou, Senhor, das Tuas chagas, o preço da nossa salvação, Senhor, o preço da salvação dos nossos maridos, Senhor, os alcance nessa manhã. Vem em socorro, Senhor, e cura, liberta nossos maridos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nossos casamentos, Senhor, nossos relacionamentos. E pedimos que o Teu sangue lave agora a nossa história, Senhor, a nossa história conjugal, a nossa história, Senhor, desde o namoro, tantos relacionamentos que já começaram na desordem, Senhor, que já começaram, Senhor, errado. Nós clamamos, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas brigas, os nossos desentendimentos, as desordens, Senhor. A comunicação, a intimidade, a vida cotidiana, os sonhos, as expectativas, as palavras que já foram ditas, Senhor, que causaram dor, as machucaduras que um causou no outro. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti agora. A forma, Senhor, como cada um enxerga a vida, as expectativas de cada um, os sonhos, Senhor, de cada um. Às vezes, Senhor, tão contrastantes, tão diferentes, Senhor. Nós clamamos agora, vem em socorro dos nossos matrimônios, Senhor. Lava a nossa história conjugal, Senhor, com Teu sangue. Salva-nos, Senhor, liberta-nos, cura-nos. Nós pedimos, Senhor, o vinho novo. Nós clamamos, Senhor, tantos casamentos, Senhor, que o vinho acabou, que faltou, Senhor. Nós não calculamos direito, Senhor, nós não sabíamos tanto, Senhor, não sabiam o que era realmente um casamento. Mas nós Te convidamos, Senhor, a Ti e a Tua mãe agora, para nos socorrer neste momento onde nos falta vinho, Senhor. Vem em nosso socorro, Senhor, faz um milagre nos nossos casamentos. Venha em nosso auxílio, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nossos filhos, Senhor, fruto dos nossos matrimônios, e clamamos que o Teu sangue venha lavar os nossos filhos agora, Senhor. Cura nossos filhos, Senhor, de tudo aquilo que eles viram dentro do casamento, do nosso casamento, Senhor, que não foi bom. Todas as palavras malditas, as ofensas, as brigas, os desentendimentos, as desordens. Cura nossos filhos, Senhor. Se porventura, Senhor, nossos filhos viram algo que os machucou, que os traumatizou, nós clamamos agora, cura nossos filhos, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Restaura o relacionamento entre os pais e os filhos, Senhor. Restaura, Senhor, todos os nossos relacionamentos familiares.
Pelo teu preciosíssimo sangue nós pedimos. Todos os filhos, Senhor, decepcionados com os pais, decepcionados conosco, todos os desentendimentos, Senhor, todas as desordens, Senhor, que os nossos filhos vivem, que brotaram das desordens, Senhor, do nosso casamento. Nós clamamos agora, Senhor, vem sarar, vem transformar, Senhor, vem curar, transforma as nossas realidades familiares, Senhor. Dá-nos a graça de um Natal diferente, Senhor, de um tempo de Natal diferente nesse fim de ano. Nós clamamos, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor, vem em nosso socorro, pela intercessão da Virgem Maria. Nós pedimos, Nossa Senhora, nós não temos mais vinho, Mãe, roga por nós, roga pelas nossas famílias, pede por nós, Nossa Senhora, pede por nós. E nós clamamos, Virgem Maria, ainda que sobre nós, sobre todas essas intenções, venha a graça do Espírito Santo. Que sejam feitas novas todas as coisas pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nessa manhã mais uma vez te comunicar conosco de forma íntima e pessoal. Vem nos trazer aquela revelação mais íntima. Aquela revelação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aquela revelação do nosso interior, aquela revelação que nós precisamos para hoje. Vem Espírito Santo nos dar força de sermos diferentes, de sermos mulheres diferentes. Vem Espírito Santo, nos ensina, faz de nós instrumentos de transformação das nossas famílias. Vem Espírito Santo e faz de nós mulheres capazes de orar, capazes de estar de pé, capazes de sorrir, capazes de falar palavras doces, capazes de seguir em frente. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos dá força, nos fortalece, enrijece nossos músculos do coração, os músculos espirituais, nos dá força, Espírito Santo, nos dá força. Nos põe de pé onde estamos prostradas, nos traz esperança onde estamos desesperadas. Restaura a nossa fé, Espírito Santo, restaura a nossa fé. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Amém. Amém, meninas? Enquanto a gente rezava, eu ia sentindo assim, essa graça, essa transformação, né? A salvação do sangue do Senhor Jesus sobre nós. E eu vou falar o seguinte para as meninas que entraram agora, né, que estão entrando agora, não pegaram a oração toda, voltem depois para fazer a oração. Vou falar isso de repente de novo no final da live, né? Porque essa oração de hoje é aquela oração que a gente anota no nosso caderno, né? A oração onde a gente pede o sangue, a misericórdia, onde a gente caminha na nossa história. Vocês viram como é que eu fiz? E isso, às vezes, é uma coisa que aqui eu não programo o que eu vou rezar, né? Eu chego aqui, faço o sinal da cruz com vocês e a gente reza, né? Porque rezar é falar com o Senhor. É uma conversa, né? A nossa oração é um rasgar de coração. Mas sabe, gurias, uma coisa muito linda que acontece na nossa oração, a palavra de Deus diz, né, que o Espírito Santo, que a gente não sabe o que pedir, que a gente não sabe o que rezar, mas o Espírito Santo, ele nos ensina a rezar, né? É ele que nos move a orar, ele nos ensina a rezar. Então, quando a gente vai rezar e a gente começa a falar, às vezes brota do nosso coração uma oração que a gente nem esperava, né? Hoje aqui eu fiz o sinal da cruz e eu comecei a rezar. E aí brotou essa oração, que eu tenho certeza que foi conduzida pelo Espírito Santo. Até porque aqui, estou ensinando vocês a rezar, né? Então o Espírito Santo vai trazer coisas aqui que são necessárias para a vida de muitas mulheres, para todas nós, em algum momento, né? A gente vai precisar, de repente, saber rezar como a gente reza hoje. Então como é que a gente vai rezando? A gente entrega a nossa história, as nossas dores. Olha como é que eu estava rezando, como é que o Espírito Santo nos levou a rezar nessa manhã. Entregando a nossa vida, as nossas dores. Eu comecei falando do cansaço. A primeira coisa que eu senti foi cansaço. É segunda-feira de manhã, né?
e a primeira coisa que eu senti foi cansaço, esgotamento físico, o corpo cansado, um começar de dia, de semana já assim, ai meu Deus, eu tô cansada, né? E às vezes a gente que é mãe começa a semana mais cansada do que começou o final de semana, né? Porque às vezes é tão intenso, agora no final de ano ainda mais, né? Eu sentia isso, o nosso cansaço, sem dormir direito, o físico, né? O nosso físico adoecido, o corpo, né? Com sinais de cansaço, de esgotamento, de ansiedade. Eu ia sentindo tudo isso e fui pedindo. Aí, depois, o Senhor foi levando para uma oração de cura do nosso coração. Vocês perceberam isso? Sim? Pedindo pela nossa história. E eu tinha esse sentimento, assim, enquanto estava rezando, que muitas mulheres não conduzem mais a própria vida. Mas era como se as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, o nosso medo de se ferir de novo, né? Porque o que acontece? Às vezes quando a gente é machucada, né, gurias? Um trauma, uma dor no nosso coração, ele vai gerar um monte de consequências, né? Vai gerar um monte de consequências. E uma das consequências, dentro dessas consequências, várias serão para que a gente se proteja e não doa de novo, né? Então, às vezes a gente vai ficando mais reativa. Por que a gente fica reativa? Para se proteger, para não machucar de novo. A gente fica mais irritada ou a gente fica mais fechada. Cada uma vai reagir de uma maneira. Às vezes o nosso corpo reage. O nosso corpo dá sinais físicos pra gente parar, não seguir naquilo ali, porque o nosso corpo tá com medo, né? Por causa da nossa cabeça, do nosso coração. O nosso corpo reage e diz, olha, para, não segue em frente, né? A gente tá com medo de se machucar. A gente pode falar sobre cura interior, traumas e dores depois numa live separada. Só quero dar algumas pinceladas aqui, né? Porque era isso que eu sentia, que eram mulheres que já não viviam mais a própria vida, elas não conduziam o casamento. Quem conduzia o casamento são as dores, o medo de se machucar, o trauma das machucaduras, o trauma das mágoas, o medo de se decepcionar de novo, né? As lembranças e recordações dolorosas. Então, tem como a gente seguir em frente bem, gurias, quando a gente já não tem mais as rédeas da nossa vida, nem para dar pro Senhor, porque a gente quer dar pro Espírito Santo mesmo a condução da nossa vida, né? Quando quem tá conduzindo a nossa vida é a nossa dor, é o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa desesperança, né? Ou ainda a nossa agitação, quantas mulheres agitadas com tudo isso, né? E aí essa ansiedade toda vai conduzindo a nossa vida. Primeira coisa, o Senhor veio agir nisso nessa manhã, né? O Senhor veio trazer isso, a gente foi pedindo, o Senhor foi agindo, e aí foi levando para as nossas dores, para os nossos traumas, para coisas que aconteceram na nossa vida. A gente foi pedindo, depois a gente pediu mesmo pelo marido. O Senhor foi trazendo algumas situações que eu fui falando aqui, e a gente pode rezar assim na nossa oração pelo nosso marido. A gente reza por nós, só que quando a gente vai rezar por nós, a gente pode dar nome para as coisas. Aqui eu tô rezando no amplo, né? Eu vou falando várias coisas assim que vão vindo na minha cabeça, o Espírito Santo vai inspirando e eu vou falando. Quando você vai rezar em casa sozinha, você pode dar nome para as coisas. Senhor, me cura daquilo que meu pai falou, que me marcou, aquilo, a dor que a minha mãe me causou. Você pode falar o nome das dores, entenderam? Da mesma forma sobre o nosso marido, a gente pode falar o nome das dores que nós conhecemos. Mas a gente não conhece nosso marido tão profundamente como o Senhor, então a gente pode se deixar conduzir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dizer como rezar. Pedir, gurias, e assim, enquanto a gente rezava pelos maridos, o que eu senti era assim, o nosso coração se enchendo de amor e misericórdia, sabe? Quando a gente vai rezar pelo nosso marido, a gente vai rezar com amor e misericórdia. A gente é uma intercessora que se coloca ali diante do Senhor em favor do nosso marido. A gente vai ali para lutar pelo nosso marido, para diante de Deus pedir pelo nosso marido, não para acusá-lo, né? Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, de repente vou fazer uma live sobre isso ainda nessa campanha, né? Sobre a gente ser intercessora e não acusadora do nosso marido diante de Deus. Então a gente reza por tudo ali. Depois a gente pediu pelos filhos, pela família. Olha como o Senhor nos levou a uma oração completa nessa manhã. Quem entrou depois, volta e faz a oração, certo? Sexta-feira eu falei que a gente ia partilhar hoje. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu não sei se os comentários de vocês estão entrando. Ah, a Dani botou.
Às vezes a voz da Jéssica fica mais grave e lenta, só pra mim ou vocês têm percebido também? Gurias, sabe o que acontece? A minha gravação fica perfeita, a minha internet tá bem boa. Geralmente é na de vocês, sabe? Então, às vezes, se der ruim, sai e entra de novo. Que daí a coisa se ajusta, tá? Geralmente dá assim. Falhou o áudio. Ai, Jesus amado, essa nossa internet é uma benção. Sexta-feira eu falei. Tá tudo ok, então vamos em frente. Sexta-feira eu falei que hoje a gente ia continuar, né? Sobre comunicação. Saí, entrei, tudo certo. Isso aí, tá? E eu quero começar falando trazendo para vocês, meninas, algumas exortações bíblicas sobre as nossas palavras, tá? Provérbios 31, a partir do versículo 10, a gente tem o elogio à mulher virtuosa. Cada Bíblia vai ter ali, né, cada tradução, eu não tô com a minha outra Bíblia aqui, cada tradução vai ter ali um título, né, que pertence ali ao tradutor, né, não é da Sagrada Escritura. Aqui na tradução da Ave Maria que eu estou agora, nem tem título, né, mas geralmente quando tem o elogio à perfeita dona de casa, a mulher virtuosa, né, então a gente tem essas expressões para falar desse texto bíblico. E o primeiro versículo, Provérbios 31, 10, diz assim: uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Então, uma mulher muito valiosa, né? Uma mulher que vive essas virtudes. E aí, as primeiras virtudes que a gente tem aqui no versículo 11, essa aqui é a frase: confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Confia nela o coração de seu marido. Eu acho essa frase tão forte, porque precisa ser estabelecida uma confiança, né, entre a gente e o nosso marido. E geralmente a gente pensa do nosso lado. Eu vou explicar, tá? Geralmente a gente pensa só do nosso lado, né? Que a gente quer ter a certeza da confiança e que a gente se acha muito confiável, né? Assim, claro que eu sou confiável. Claro que eu sou confiável, né? Claro que eu nunca traí ele já me traiu, né? Ou eu nunca fiz nada de errado, não tem por que ele desconfiar de mim, né? Só que essa confiança aqui, gurias, ela vai se demonstrar muitas vezes na forma que a gente fala, né? O nosso marido, vou fazer a seguinte questão, a seguinte pergunta. Eu vou ir lendo alguns trechinhos, falando algumas coisas, depois a gente entra mais na parte prática, tá? Da comunicação. Mas assim, o nosso marido pode confiar, ele pode confiar na gente, o coração dele pode confiar que nós, numa roda de amigas, que nós, dentro do salão de beleza ali com a manicure, com a cabeleireira, enfim, entre outras mulheres, não falaremos mal e não vamos expor os maus comportamentos deles? Quando a gente está numa roda de familiares, o coração dele pode confiar que a gente não vai expor, né, as fragilidades dele. Todas vocês que estão me ouvindo agora sabem muito bem do que eu tô falando. Sabem ou não sabem? Coisa mais comum de acontecer, e eu espero que isso não faça parte da vida de nós mulheres cristãs, que buscamos ser uma mulher virtuosa, né? É a gente estar dentro de espaços femininos, onde os erros, as fragilidades, as falhas de caráter dos maridos são expostos, sem dó nem piedade, né? Aumentados, às vezes existe, parece aqui, até uma disputa para ver quem que tem o pior marido. É ou não é assim? Vocês já foram num lugar assim? Vocês já estiveram em ambientes assim? Onde as falhas de caráter, onde aquilo que a gente deveria até esconder para preservar o nosso marido, né, é exposto. Talvez você não seja esse tipo de mulher, mas você sabe do que eu tô falando, né? Esse elogio à mulher virtuosa já começa falando de confiança, que nós temos que ser mulheres confiáveis. E isso passa pelo aquilo que a gente fala, né? Uma mulher virtuosa, uma esposa confiável, não anda por aí expondo aquilo que o marido não é bom. Não anda por aí falando mal do seu marido.
Quantas vezes, né? E geralmente, assim, a gente vê isso. A gente não se expõe assim, a gente não fica mostrando para os outros o nosso pior. A gente preserva, a gente esconde, a gente dissimula até para não expor o nosso pior, para que não pensem mal da gente. E aí, quando se trata do nosso marido, às vezes tem lugares, ambientes, né? A gente sabe esses ambientes muito femininos, né? Às vezes é um horror o que é dito ali. Eu de verdade, assim, eu fico bem chocada. Tu pensa assim, cara, como é que uma mulher chega num ambiente, às vezes de pessoas que ela mal conhece, e ela abre toda a intimidade dela. Ela conta coisas que nem são contáveis. E ela chega ali e expõe. E rasga os problemas do casamento, rasga as falhas de caráter do marido. O pior da vida íntima dela, ela chega lá e começa a falar e expor o marido e falar mal. Meu Deus, que desordem é essa? Nós precisamos ser mulheres confiáveis. E começa por aqui. Tem um monte de coisa pra gente ser confiável, mas gurias, vamos começar por aqui hoje. As nossas palavras, os nossos maridos podem confiar nas nossas palavras. Às vezes tem mulheres que no próprio ambiente familiar fala mal do marido, expõe as coisas ruins que o marido fala. Gurias, escolhe um conselheiro entre mil, tem uma boa amiga, uma amiga confiável, uma parceira de oração, para que você possa abrir o seu coração e não simplesmente ir lá para falar mal do marido. Porque esse tipo de fala não resolve nada, só piora. Aí no versículo 26 diz assim: abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Olha como é que é a mulher virtuosa, gente, isso aqui é fantástico, né? Ai, Senhor, abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Essa mulher, quando abre a boca, ela abre com sabedoria. E da sua boca saem amáveis instruções. Ai, Senhor Jesus. Quantas vezes a gente abre a nossa boca, gurias, sem sabedoria nenhuma? A nossa língua nem conhece o que é sabedoria, né? E quando a gente abre a nossa boca, o que surge? Instruções amáveis. Vou deixar assim, nem vou levantar hipóteses, porque cada uma conhece a língua que tem, né? Cada uma conhece a língua que tem, né? Lá em Eclesiástico 36, no versículo 25, diz assim, Eclesiástico 36, 25. Depois vai ter todas essas palavras ali, tá? Se a sua língua cura os males, está falando da mulher virtuosa também, só que agora em outro livro. Vou ler o 24 para dar mais contexto. A beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se a sua língua cura os males, tem também doçura e bondade, e o seu esposo não é como os demais homens. Aí aqui, na Ave Maria, né, tem aqui embaixo um asterisco que diz assim pra gente. Tem também, quer dizer, se houver em sua língua doçura e bondade, essa língua vai curar os males. E esse marido não vai ser como os demais homens. Olha isso. Doçura e bondade. Se na nossa língua tem doçura e bondade, a nossa língua é capaz de curar os males. Olha só, Deus está falando aqui de uma língua que não gera males, mas que cura males. Essa é a língua que Deus quer nos dar, essa é a língua que a gente tem que ter. Uma língua que tem doçura e bondade no que fala é capaz de curar os males. E o nosso marido não vai ser como os demais homens. Sabe aquele ditado tenebroso que diz que homem é tudo igual? Aí aqui a palavra de Deus vai dizer, olha, o seu esposo não é como os demais homens. Essa mulher que tem doçura e bondade na língua cura os males na vida desse marido, no coração desse marido. E seu marido não é igual aos demais. Essa palavra é forte, né? Ela é muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu tinha separado mais algumas e vou só ler uma aqui que eu acho importante também
pra gente, que foi uma que Deus me deu hoje de manhã, que diz assim, ó, Eclesiastes 6:9. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Vou ler de novo. Eclesiastes 6:9. Não cedas prontamente ao espírito de irritação, porque é no coração do insensato que reside a irritação. Vou caminhando com essas aqui. Tem outras, de repente eu vou colocando ali depois para vocês, tá? Eu já fiz isso outras vezes de colocar nos stories depois outras palavras, né? Pra gente rezar. Mas o que acontece, gurias? A palavra de Deus em outros tantos textos, tá? A gente tem muito texto bíblico falando a respeito da língua. Eu peguei alguns que falam da língua feminina. Tem outros também que vão falando, sabe? Que falam sobre a língua feminina. Tem uns até um tanto engraçados, sabe? Eu gosto desse aqui também. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa. E nada se compara a uma mulher bem educada. Isso aqui também é forte, né? Enfim. Uma mulher maldosa é como um jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. Essa aqui é tenebrosa, né? Mas a gente sabe o que a Bíblia está dizendo. A gente sabe ou a gente não sabe? Eu sei do que a Bíblia está dizendo, porque eu me conheço. Eu sei as maldades que a minha língua é capaz de falar, tá? A gente começa por aqui, a gente tem que começar por aqui. A gente tem que começar com esse entendimento, tá? De que não é bonito, não é bom, não é educado, tá? E não vai nos levar a nenhum lugar de graça sair falando tudo que o nosso coração insensato se irrita e sai falando. A gente nunca expõe o marido. A gente nunca fala mal do nosso marido pra ninguém. Você precisa contar. Procura uma pessoa que seja ali sua confidente, uma amiga confiável, aquela parceira de oração que vai rezar com você. No mais, não fala. Principalmente, não fala pra tua mãe, não fala pro teu pai. Tem mulher adulta que ainda conta, que sai expondo pra pai e pra mãe. Os problemas conjugais. Gente, pelo amor de Deus. Isso é de uma insensatez, de uma infantilidade que não existe. Não dá, não é assim que funciona. A gente não fica expondo o nosso marido. Começa com a gente sendo uma mulher confiável. Que nosso marido possa confiar que a gente não tá contando a intimidade deles. Às vezes a gente tá dentro de um salão de beleza, a gente que é mulher, né? Vai pra dentro do salão e tu ouve absurdos. Eu nunca vi essa mulher. Eu nem sei quem é o marido dela. Daqui a pouco eu sei toda a intimidade deles. Isso é uma insensatez. Isso é uma desordem. Isso manifesta para todo mundo que está presente que aquela pessoa ali está em desordem, em desequilíbrio emocional. É um comportamento vergonhoso. Não seja esse tipo de mulher, ok? Nem dentro de ambiente religioso. Não chega falando assim, ai, pra rezar, deixa eu falar aqui que meu marido fez, e sai fazendo competição de qual é o pior marido. Não façam isso. Não exponham os maridos. E isso que eu tô falando é pra gente começar a preparar a terra para uma boa comunicação. Porque começa antes. Antes da gente falar com o marido, antes do jeito que a gente fala em casa, começa com a gente, que tipo de mulher que a gente é, do que sai da nossa boca. Jesus disse que a nossa boca transborda do que tem dentro do nosso coração. O que tem transbordado pelos nossos lábios? O que a gente fala, como que a gente fala a respeito do nosso marido? Do nosso casamento. Vamos em frente, pra gente preparar a terra, tá? Pra um bom diálogo, pra uma boa comunicação no nosso casamento. Primeira coisa, gurias, parar de julgar e parar de criticar. Escreve, se tu tá escrevendo, escreve bem grandão assim, jejum de crítica. Olha só, antes da gente chegar... Ai, Thalita, só tu. Ó, antes da gente chegar, atenção, antes da gente chegar no momento em que a gente conversa com o marido, resolve questões, muito antes de chegar lá, a gente tem que ter um caminho até lá, tá? Pega comigo. Para que a gente consiga no diálogo, na comunicação, resolver as nossas questões, e eu coloquei a enquete ontem à noite, né? Quem precisa consertar, né?
uma das opções é quem tá tudo bem. Todos os outros é quem precisa de algum nível de conserto, né? Na comunicação. Quem precisa consertar é muito maior. A comunicação não anda boa no casamento. E, gente, se a gente não sabe se comunicar, falar, se entender através da conversa, uma das bases do nosso casamento é a comunicação. O que a gente mais faz na vida é conversar. Precisa ajustar isso. Então, antes de chegar nisso, vamos fazer um caminho. Primeira coisa, crítica. Acabou. Não abre mais a boca para criticar teu marido. Nem pelas costas e nem na frente dele. Se tá anotando, escreve lá, jejum de crítica. Chega de criticar. Que da tua boca não saia mais palavra de crítica, sabe? De reclamação. De ficar apontando os erros. Não faz mais isso. Tu quer que dê certo o teu casamento? Para de criticar. Para agora de criticar. Para agora de falar. Para. Imediatamente. Primeira coisa. A gente troca a crítica pelo elogio. E aqui tá a maior sacada. Isso é que transforma qualquer casamento. Transforma os nossos relacionamentos, tá? Parar de criticar e passar a elogiar. A gente deu um salto agora, gurias. Sai da crítica pro elogio. Que jeito, Jéssica, com a graça de Deus. Se precisar, você vai começar a fazer uma listinha de coisas que você até esqueceu que seu marido é bom. Você vai passar a reconhecer, a ter palavras de reconhecimento, de agradecimento diante das coisas que ele faz. Sabe, gurias, às vezes a gente quer que o marido faça uma coisa. Ele faz 25, mas não era aquela uma que a gente queria. Então a gente joga as 25 fora e ele continua não sendo bom, porque ele não fez aquela uma que eu queria. Ok? E aí a gente critica, a gente joga na cara dele que ele não fez aquela uma. A gente expõe que ele não fez aquela uma. A gente deixa claro pra ele a insatisfação porque ele não fez aquela uma coisa que a gente pediu. Tá? E as outras 25 que o cara fez, a gente joga fora. A gente ignora. A gente não dá bola. Agora você vai fazer o contrário. Vamos começar a olhar para as 25 que ele já faz e vamos deixar essa uma aqui de lado agora. Vamos começar a dar para ele reconhecimento pelas 25 coisas boas que ele faz. E a gente vai começar a falar para ele que a gente admira que ele faz aquelas 25. Obrigada por essas 25, sabe? Pequenos elogios ao longo do dia, pequenos reconhecimentos. Se for necessário, manda uma mensagem agradecendo, elogiando, dizendo quanto que tu é grata pelo que ele faz pela família. Pega os pontos positivos dele e reconhece. Isso aqui serve para qualquer casamento, tá? Até para quem tem uma boa comunicação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Que todos os maridos que tiver aí, sai da live. Que isso aqui é só pras gurias, tá? Isso aqui é só pras mulheres. Eu vou falar uma coisa que toda mulher aqui sabe que é verdade. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, tá? É uma coisa bem dura de falar e bem dura de ouvir. Mas a verdade é que geralmente quando o marido trai, tá? A outra mulher elogia ele demais. Muitas vezes os maridos traem e permanecem traindo e se envolvem com outras mulheres, porque é claro, essa mulher não tá convivendo no cotidiano, não sabe dos defeitos dele, não conhece isso, mas essa mulher faz ele se sentir homem de novo, porque ela reconhece as coisas boas dele, porque ela elogia ele fisicamente, ela elogia ele nas coisas que ele faz. Ela é agradável. Eu sei que é horrível o que eu tô falando, mas você sabe que é verdade. Lembra do começo do relacionamento, como é que era? A gente só tem olhos para as coisas boas e a gente fala isso, a gente comunica isso. É ou não é verdade? Gurias, às vezes, eu sei que tudo que eu vou falar aqui é bem difícil, tá? Mas eu vou falar para vocês. A gente mata a masculinidade dos nossos maridos com as nossas palavras. A gente mata o desejo deles com as nossas palavras. A gente mata a vontade deles de estar em casa com a gente, de estar com a família, com as nossas palavras.
E a outra mulher, as outras mulheres, elas vão elogiar. Elas vão ter doçura e bondade. Você vai dizer, Jéssica, é porque ela não conhece. Eu vou te dizer, você quer entregar seu marido de bandeja? Quer? E eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês, gurias. Bem séria e muito verdadeira. Depois de tantos anos ouvindo mulheres, eu escuto mulheres há muito tempo. E escuto histórias de casamentos em problema há muito tempo. E eu já acompanhei mulheres que estavam no processo que o marido estava em casa e a coisa não estava boa, tá? E eu aconselhei, e eu ajudei, e eu ensinei a rezar. E eu falei tanta coisa que eu digo pra vocês aqui, tá? E tudo elas eram negativas. Tudo elas falavam, ai, mas é que tu não sabe como é que é o meu marido. Ai, mas é que daí lá eu acho muito difícil. Ai, mas é que daí... Ai, mas é que daí ele me traiu. Ah, mas é horrível, é horrível. Mas você vai entregar? Não, minha filha, vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar com o que a gente tem. A gente tem oração, a gente tem o nosso comportamento que pode mudar, que pode reconquistar esse marido. Não adianta, gurias, não adianta. É a gente que tem que conduzir. Porque Deus está nos chamando a essa reconstrução. Lembra que eu falo sobre conduzir amorosamente nosso marido para a reconstrução? Acontece por aqui. E aí tem mulheres que lutam e relutam, que brigam com Deus, que brigam com a sua circunstância, que não querem se esforçar. Daí sabe o que acontece? O marido vai embora de casa. Aí o marido vai embora. Elas não aguentam o marido. Aí o marido vai embora. Aí o marido vai embora e elas se dão conta que perderam o marido. Aí o que acontece? Perdi o marido. Agora eu quero o marido. Agora o marido tá com outra. Agora o marido tá noutra vida, tá lá iludido naquilo lá. E quando ele tava em casa, você tava lutando contra ele. Você resistia a mudar, você resistia a rezar. Queria que ele mudasse na força da tua palavra, do teu convencimento. Não é assim que funciona. A gente conduz com o nosso comportamento, com a nossa oração, a gente restaura, conduzindo as coisas, primeiro restaurando na gente. Desculpa falar, gurias, mas isso é muito comum. E depois para trazer de volta para casa é difícil pra caramba. E um monte de mulher ignora que dá para refazer, reconstruir quando ele ainda tá em casa, porque é difícil. Eu vou te dizer, mais difícil ainda, e as mulheres que estão aqui, que tem o marido fora de casa, sabem do que eu tô falando. Não tô dizendo que vocês foram essas que não quiseram lutar, tá, gurias? Mas eu conheço muitas assim. E aí elas dizem, puxa, eu podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente. Mas não fez. Não quis lutar, não quis mudar, não quis elogiar. Então, assim, nas nossas palavras, chega de crítica. A gente vai mudar pra quê? Elogio, tá? Doçura. Minha mãe falava uma coisa pra mim, eu sou sanguínea, então eu fico pensando assim, né, que quando eu era criança, de vez em quando eu devia tontear minha mãe com as minhas palavras, né? E a minha mãe bem melancólica. E a minha mãe dizia uma coisa assim, minha filha, de vez em quando eu falava umas loucuras pra ela, né? Aí ela falava assim, minha filha, quando a gente não tem nada pra falar, a gente fica quietinho. A gente não abre a boca pra falar bobagem. Imagina o que eu devia falar pra minha mãe. A minha mãe também, né, mãe? Isso é coisa pra dizer pra uma criança. Mas eu guardo isso comigo até hoje. Eu vou dizer pra vocês, gurias. Quando a gente não tem nada de bom pra falar, a gente fica quietinha. A gente fica quietinha. Só que a gente tem coisa boa pra falar. E a gente vai fazer o quê? Quando não tem nada de bom pra falar, a gente vai ficar quietinha. Eu não vou mais criticar. Isso tem que ser uma norma pra gente. Chega de crítica. Nem na frente, nem pelas costas. Na frente dos filhos, para os filhos, então, isso é inaceitável. Inaceitável. Nem quando você tiver muito motivo, a gente não fala mal pros nossos filhos dos pais deles. De jeito nenhum, tá? Isso estraga muito o imaginário dos filhos. Isso estraga os relacionamentos futuros dos filhos. Não faça isso. Não faça. Isso é infantil. Isso é quase criminoso com a criança, sabe? Ficar falando mal do pai pra ela. Faz muito mal. No lugar, então, da crítica vai entrar o elogio, a validação. A gente vai validar esse marido. A gente vai dizer pra ele, aquelas coisas que ele é bom. Palavras de incentivo. Amor, vai dar certo. Vou ficar rezando por ti.
que o teu dia seja bom, sabe, palavras boas, palavras de reconhecimento, reconhecer ele naquilo que ele é bom. Se você nem lembra, você vai fazer uma listinha lá, vai lá e faz uma listinha de tudo aquilo que teu marido é bom, para você lembrar de elogiar ele. De repente tem mulheres que precisam pedir perdão pro marido, reconciliar dessa maneira. Você não vai pensar nas coisas que ele te fez, você vai pensar nas coisas que você tem dito pra ele, pra pedir desculpa. Manda uma mensagem se não consegue falar: meu amor, eu quero te pedir desculpa por todas as vezes que eu não te reconheci, não reconheci o quanto tu trabalha em favor da nossa família. Me desculpa pelas vezes que eu me atravessei nas palavras, que eu posso ter te magoado. Você tá entendendo? Isso aqui é um salto. É um salto para a reconstrução do nosso casamento. Isso aqui é servir. Isso aqui é amar. Nas palavras, tá? Isso aqui é até para quem se comunica bem. Uma outra coisa. Nunca xingar. Nunca. Gurias, nunca xinga. Nunca fala palavrão, sabe? Aquelas palavras de ofensa. Isso aqui é inaceitável na nossa boca. Se existe isso, e eu sei que existe porque eu recebi isso nas caixinhas, né? Palavras de xingamento um pro outro. A gente não xinga. Acabou esse tipo de palavreado. Acabou pra você. Seu marido ainda fala, você vai constranger ele com os teus elogios e com o teu amor, com as suas palavras. Logo ele vai parar de falar também. Logo ele vai parar de falar também. Pela tua atitude, pela tua oração. Então, não chama de coisas. Não ofende com palavras. Cuida do que você fala. Cuida do que você fala. Nunca fala mal da família do teu marido pro teu marido. Comentário maldoso. Falar mal da família dele pra ele. Mesmo que ele fale mal da família pra ti. Você não fala. Tá bom? As nossas palavras, elas têm que ser doces, suaves, amorosas, suaves, amáveis instruções devem sair da nossa boca. Não fala mal. Não fala mal da mãe do marido pro marido. Coisa mais desnecessária. Se tem alguma coisa que precisa ser falada, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, aí depois vai ser lá na parte mesmo da comunicação que eu vou dizer pra vocês como fazer, tá? A gente vai falar com amor, com jeito, com oração antes, mas xingar, falar mal, fazer comentário, não faz isso. Isso não é saudável pro teu casamento. Uma coisa, nunca diz eu avisei, tá? Porque ele já sabe que você avisou. Nunca fala. Ele sabe. Uma outra coisa. Ai, gurias, não vou conseguir terminar esse assunto hoje. Nós vamos ter que continuar amanhã. Ainda tem muita coisa pra falar sobre comunicação. Ainda nem cheguei na hora da conversa, como é que falo. Não dou conta hoje de falar sobre as técnicas de como que a gente conversa pra ajustar. Mas eu quero encerrar com uma caixinha que eu recebi, uma questão, numa caixinha, que diz assim, uma irmã mandou isso aqui pra gente, tá? Faltou vinho, separamos. Eu não soube rezar e silenciar. E agora? Meti os pés pelas mãos, falei o que acontecia para todos que cruzavam o meu caminho, achando que resolveria os meus problemas. Algo em mim não deixava eu rezar, só brigava. Hoje me arrependo da forma estúpida que agi. Vejo que ele tem feridas a ser tratadas. Muitas palavras de ofensa de ambos, mais minha. De tantas pessoas que me falaram de Nossa Senhora, hoje estou rezando com a palavra e com você e o rosário. Primeira coisa que eu quero dizer para essa irmã, muito obrigada por ter compartilhado a tua história com a gente, né? Com atitudes novas e oração, o Senhor restaura e Ele pode restaurar o teu casamento e pode te levar a restaurar o teu casamento com tantas coisinhas que você vai aprender nesses dias aqui e com a oração, com o teu posicionamento de não desistir, de não voltar atrás, de seguir em frente, de te fortalecer no Senhor, para o Senhor dar equilíbrio às tuas palavras. Só que, gurias, eu quero também usar aqui a história dessa irmã como um exemplo pra gente de tudo que eu falei aqui. Ela colocou aqui, e ela coloca em letras maiúsculas, eu não soube rezar e silenciar. E agora? Eu não soube rezar e silenciar, sabe? O silêncio, ele é super importante, né? É muito importante a gente saber silenciar diante de algumas coisas para esperar o momento certo de falar. A gente vai falar, a gente precisa falar. O nosso casamento, uma das bases do nosso casamento é a fala, é o diálogo, é a comunicação.
A questão é como falar, que é isso que a gente vai falar nessas lives. Hoje eu comecei e a gente vai continuar em mais alguns dias, porque é um assunto muito grande, né? E é que ela disse, falei o que aconteceu para todos que cruzavam o meu caminho. A gente tá tendo aqui uma mulher que tá partilhando conosco, que fez tudo isso que eu falei que não é para fazer. E o resultado para ela não foi bom. Falou para todo mundo, xingava ele, ofendia. Algo em mim não deixava eu rezar, só brigava. É aqui que entra a oração, sabe, gurias? Para quando a gente não dá conta, a gente não... Olha, ela tá falando que ela nem conseguia rezar. Ela nem conseguia rezar. E sabe, a gente às vezes vai ser tentada, e muito tentada, a tentar resolver as coisas da força das nossas palavras e com a nossa força. Com todo mundo que cruza o nosso caminho sair falando. Tentar resolver, convencer um marido com a força das nossas ofensas. Querer mostrar para ele o quanto ele tá fazendo errado com a força das nossas palavras, com palavras duras. Isso nunca vai nos levar a um bom resultado. Isso não vai restaurar o nosso casamento. Isso vai estragar muito mais a nossa comunicação. Não vai nos levar à resolução dos problemas do nosso casamento. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Então, quando a gente tá muito na tentação, tá? O que eu vou dizer pra vocês até, gurias? Como é importante a gente jejuar, sabe? Às vezes o jejum nos ajuda a segurar a nossa língua. Jejuar, rezar, pedir pro Espírito Santo vir em socorro, vir em nosso auxílio. Para tudo, para tudo. Às vezes a gente tá tão agitada que a gente não consegue concatenar a nossa cabeça para fazer oração. Nesse momento a gente pode estar sendo extremamente tentada, sabe? O tentador tá na nossa volta, enfogueirando ali os nossos pensamentos. Vocês lembram que eu falei de usar água benta? Usar água benta, fazer oração. De repente colocar no celular a oração para tocar, pra gente ir se acalmando, tá? Pra gente dar conta de sustentar o nosso silêncio na hora que é para silenciar. Lembra que eu falei sobre aquela palavra que eu coloquei de Eclesiastes, de não ceder prontamente ao espírito de irritação? Não dá para ceder. Veio a irritação e a gente prontamente explode. Quem faz isso é um insensato. E olha o que fala a palavra de Deus, que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata destrói a casa com as próprias mãos. Então, se a insensata destrói com as próprias mãos, a gente pode dizer que destrói com as próprias palavras, com as próprias atitudes e palavras. Não dá para ceder prontamente ao espírito de irritação, né? E a gente precisa da graça. A gente precisa da oração. Eu podia ensinar para vocês técnicas, ou só falar de oração. Só que, gurias, é uma junção das coisas. A oração nos dá a graça nos possibilita ter atitudes diferentes. São as duas coisas, não dá para se separar. Não adianta só rezar. Não adianta só tentar na força da técnica, são as coisas juntas, certo? Amém? Amanhã a gente vai continuar nesse assunto. Propriamente eu quero falar sobre o momento da conversa, sobre técnicazinhas que a gente usa, o jeito que a gente fala para que o nosso diálogo, a nossa comunicação produza os efeitos esperados, né? Aquilo que a gente realmente quer. Mas hoje a gente já começou a falar sobre isso, certo? Senhor, muito obrigada por tudo que tu nos ensinaste nessa manhã. Nós pedimos o teu socorro e a tua graça, a graça do Espírito Santo, Senhor, para transformar a nossa língua, Senhor, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, e nos convence da verdade, mostra a cada uma de nós, de maneira muito clara, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar na nossa forma de falar, na nossa forma de comunicar com o marido, com os filhos, com as pessoas. Senhor, nos mostra como validar, como, Senhor, elogiar, incentivar os nossos maridos. Nos dá, Senhor, essa capacitação, nos capacita, Senhor, para esse lugar de elogio, para esse lugar, Senhor, de reconhecimento por meio das palavras. Nos ensina a elogiar, a validar, a reconhecer, Senhor, a incentivar os nossos maridos pelas nossas palavras. Nos concede essa graça, Senhor, nos tira do lugar da mágoa, Senhor, do lugar do ressentimento, da raiva, da irritação e nos conduz, Senhor, por este caminho de reconstrução do nosso casamento, Senhor. Nós pedimos essa graça, Senhor.
Nós te pedimos essa graça, Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Minha irmã, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A libertação do teu marido, a salvação do teu marido, a salvação, a reconstrução do teu casamento, nem a tua capacidade, né, de parar de criticar e reconhecer e falar com doces palavras, nada disso é impossível para Deus. Deus nos capacita, Deus pode. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Gurias, olha só, coisa que eu esqueci de falar. Quem chegou depois da live, começa a live de novo, faz um momento de oração, tá? Daqui a pouco mais, em algum momento do dia, a Kátia vai colocar também no YouTube, quem prefere rezar por lá, em algum momento do dia vai estar disponível lá. Terço da Libertação. Hoje, no primeiro momento da oração, eu me lembrava do Terço da Libertação. Eu vou ver se eu consigo colocar no meu feed, vou ver se a Kátia me ajuda a fazer e colocar no meu feed o Terço da Libertação. O Terço da Libertação é uma oração muito poderosa, tá? De muita eficácia. E geralmente, e quando a gente aprendeu a rezar, nossa, eu era criança quando eu descobri esse tercinho com a minha mãe, assim. A minha mãe me fez escrever, não tinha, o xerox era muito caro, a minha mãe fez eu escrever. E aí eu decorei esse terço. Eu era a máquina de cópia da minha mãe. E aí eu lembro que a indicação do autor, né, é que primeiro a gente reze um terço da libertação por nós. E depois a gente reze pela pessoa, tá? Amanhã eu volto a falar de novo, mas eu vou ver se eu já consigo colocar isso. Pesquisem depois, Terço da Libertação, tá? É uma graça e um socorro para nós nesse tempo. Deus abençoe, um ótimo dia, encaminhem a live e até amanhã às 7.